Queridos, eu quero falar nessa manhã com vocês sobre o Espírito Santo. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. A partir do versículo 15. Esse mês nós estaremos falando a respeito do Espírito Santo. E eu tenho convicção que será um mês poderoso. Você pode dizer amém? A partir do versículo 15, Jesus disse isso aqui: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Até o versículo 17. Queridos, quando Jesus estava falando isso para os seus discípulos, era uma promessa, que logo depois da sua crucificação, ressurreição e ascensão aos céus, se tornou uma realidade. Hoje não apenas podemos desfrutar da onipresença do Espírito Santo, mas a palavra nos afirma que Ele está em nós, que a presença dele está em nós. Grave essas palavras de Jesus: pois ele vive com vocês e estará em vocês. E eu quero conversar um pouquinho com você nessa manhã sobre valorize a presença do Espírito Santo. Você pode dizer isso comigo? Valorize a presença do Espírito Santo. E eu quero começar falando de Davi. Davi, queridos, era alguém que valorizava o Espírito Santo em sua vida. Por isso que quando confrontado pelo profeta Natã, depois de cometer adultério e homicídio contra Urias, pecado muito grave que Davi cometeu, ele se coloca, queridos, na presença de Deus em profundo arrependimento. E desesperadamente ele faz um pedido. Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 51, que nós vamos encontrar a oração de Davi diante do Senhor. E eu quero focar os versículos 10, 11 e 12. Salmos capítulo 51. A partir do versículo 10. Olha o que Davi, ele manifesta diante de Deus: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Queridos, Davi, ele ora isso daqui diante do Senhor. Ele se coloca diante de Deus com esse desespero, com esse clamor, porque ele sabia o vazio que era alguém viver sem a presença do Espírito Santo. É importante lembrar que antes de Davi ser estabelecido como rei de Israel, ele serviu o rei Saul. Primeiro como músico, depois como soldado. E nesse tempo, o que Davi presenciou? O rei Saul perder a presença do Espírito Santo. E o mais triste dessa história é que, embora Saul tenha reinado, preste atenção nisso, sobre Israel por 40 anos, ao lermos a Bíblia, não encontramos nenhuma menção onde Saul está preocupado por não ter mais a presença do Senhor por perto, por não ter mais a presença do Espírito Santo com ele e sobre ele e nele. Quando Saul, também confrontado pelo profeta Samuel, pela sua desobediência, quando ele tem esse confronto, ao invés de ele orar e fazer como Davi, não. Ao perceber que ele não perderia o trono e que manteria os seus privilégios reais, a sua posição diante do povo, o seu status de rei, ele se acomoda, queridos. Ele se acostuma naquela condição e ele passa a viver sem nenhum incômodo,
sem a presença do Espírito Santo. E Davi, queridos, ao ver tudo isso, ele não queria seguir esses passos, ele não queria viver dessa maneira, tanto que a sua primeira atitude, e é nisso que eu quero trabalhar com vocês hoje, quando ele se assenta no trono de Israel, passa o reinado de Saul e Davi é estabelecido como rei, a primeira atitude que ele tem foi de buscar a arca, que estava esquecida na casa de um homem chamado Abinadab, em Kiriat Jearim. A arca estava esquecida lá por 20 anos. Um rei que não valorizava a presença de Deus também fez um povo aprender a não valorizar a presença de Deus. Ninguém se importava mais com a arca, que a arca representava a presença de Deus naquele tempo. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 13. Olha a atitude de Davi, logo após, a primeira atitude dele, logo após ser estabelecido como rei de Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. Muito dessa palavra que eu estou compartilhando com vocês, queridos, foi que eu ouvi lá na nossa conferência do MFI, e foi uma das mensagens que mais mexeu comigo, porque o que nós precisamos aprender, dia após dia, ou melhor, não deixarmos, é de valorizar a presença de Deus. E olha o versículo 1. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles, nas cidades e nos seus arredores, para virem unir-se a nós. Versículo 3. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Emate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, cujo trono está entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Até aqui. Queridos, Davi, olha a diferença entre o rei Saul e Davi. Davi era um homem, queridos, tão apaixonado pela presença de Deus. Ele se importava, ele valorizava. Ele não queria, queridos, ter os privilégios, viver tendo os privilégios de um rei, porque quando ele peca, ele já era rei. Ele não queria viver no palácio, comendo a melhor comida, tendo as melhores vestes, tendo todos os privilégios, as honrarias de um rei, sem a presença do Espírito Santo. Agora, como nós vimos, Saul, no início, queridos, ele também começou bem. Saul, ele foi escolhido pelo Senhor, sim ou não? Ele não chegou no trono de Israel porque ele quis. Ele foi colocado lá porque o Senhor o escolheu. Ele recebeu palavras proféticas. Era para Saul também ter uma dinastia. Ele foi ungido, ele foi afirmado pelo profeta Samuel diante de todo o povo. Ou seja, queridos, ele teve experiências genuínas com o Espírito Santo. Ele era alguém que começou muito bem. Ele começou debaixo de uma palavra, ele começou debaixo de um mover de Deus em obediência, escolhido pelo Senhor. Mas o que é triste é que ele nunca valorizou a comunhão com o Espírito Santo. Ele nunca valorizou a presença de Deus como deveria.
Quando nós lemos a sua história, a gente percebe que a sua maior preocupação sempre foi, sabe qual? Agradar aos homens e manter a sua posição de rei, mesmo que isso custasse desobedecer a uma direção de Deus. E é por isso que ele foi reprovado. O que eu quero destacar também nessa manhã é que nós somos chamados, irmãos, não apenas a viver experiências com o Espírito Santo. É muito bom, mas eu e você somos chamados a vivermos comunhão com o Espírito Santo. Você pode dizer amém, queridos? Se você está entendendo essa mensagem. Querido, Saul, ele caiu no poder. Saul, ele foi ungido. Saul, ele ouviu o Senhor. Ele viveu experiências profundas. Mas ele nunca valorizou a presença. Todas as experiências são importantes, nós valorizamos, gostamos disso. Mas acima delas, eu e você somos chamados a ter comunhão com o Espírito Santo. A amar a presença, a amar o Senhor, a valorizar o Senhor acima de todas as coisas. Vocês estão me entendendo nessa manhã, queridos? Paulo vai escrever lá em Efésios capítulo 4, só ouça, para você manter a tua Bíblia aberta em Crônicas. Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A diferença entre Saul e Davi. Quando Davi, ele percebeu ali no confronto que o seu pecado não apenas havia entristecido o Espírito Santo, mas que isso custaria a sua comunhão, ele perderia a comunhão. A gente nota em suas palavras que ele se desesperou, porque Davi, queridos, ele não se importou se ele continuaria sendo rei, ele não se importou se ele continuaria tendo seus privilégios de rei, morar no palácio, ele não se importou. O maior desespero dele foi: não tires de mim, não retires de mim o teu espírito. Eu abro mão de qualquer coisa, mas não tire de mim o teu espírito. E aí ele vai dizer na sua oração, né, queridos? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Meus irmãos, um homem sem o Espírito de Deus, um homem que não está vivendo em comunhão com Deus, ele pode morar na melhor casa de Araçatuba, ele pode ter uma conta abastada, ele pode ter muito dinheiro em sua conta, ele pode ter tudo, pode ter o melhor carro da cidade, pode ter o seu nome respeitado pela sociedade, mas o vazio interior estará lá. Todas as manhãs e todas as noites. Porque não tem nada que gera mais satisfação e plenitude em nossas vidas do que a presença de Deus. E Davi sabia disso. E é por isso, meus irmãos, que Davi ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito. Nós vimos e nós sabemos o pecado que ele cometeu. Se você for colocar na balança, queridos, o que Davi cometeu foi bem mais grave do que Saul. Sim ou não? Saul apenas desobedeceu e fez o que não era o papel dele. Era o papel do Samuel, do sacerdote. Ele foi e quis consultar o Senhor e desobedeceu uma ordem. Porque a ordem era: espera que eu vou chegar aí. Samuel falou: Saul, não faça nada, espera que eu estou chegando. Ele foi e se antecipou. Você fala, gente, não tem como colocar na mesma balança. Mas a diferença, queridos, era que um se importava com a sua posição, o outro se importava com a presença. E aí nós encontramos Deus falando: um homem segundo o meu coração. Lógico que Davi não era perfeito, mas ele amava, ele valorizava, e Deus conhecia o coração de Davi. Quero dizer para você nessa manhã que ele conhece o teu coração. E nós somos chamados a vivermos neste lugar, de amar e valorizar a presença dele, queridos, acima de todas as coisas. Afinal de contas, a cada dia que passa nessa terra, nós nos aproximamos mais da eternidade, sim ou não?
que são os nossos 80, 90, 100 anos nessa terra, perto de uma eternidade que nós passaremos com Ele. O que eu mais anseio ouvir naquele dia é essa frase: eu te conheço, entra para o gozo do teu Pai. Irmãos, nós somos uma igreja chamada a viver apaixonada pela presença do Senhor. Nessa terra, queridos, não sou contra você ter bens, eu acho isso super bacana, é legal a gente trabalhar, prosperar, isso é tudo de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? É bom você ter um carro excelente, morar numa casa, eu oro para que você prospere cada dia mais, mas o nosso coração jamais deve estar nisso. É legal você ter o melhor celular, o iPad aí, o iPhone 16, 20, sei lá o que. É legal você ter tudo isso. Mas, queridos, nada satisfaz mais do que nós estarmos em comunhão com o Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? E olha o que Davi, queridos, ele faz com a arca que estava esquecida por Saul e pelo povo de Israel. Vá para o capítulo 15, por gentileza. Fer, se você puder liberar um som para a gente aqui no teclado. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Depois que Davi construiu casas para si na cidade de Davi, que é Jerusalém, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e também para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor até o lugar que ele lhe havia preparado. Queridos, originalmente a arca, depois de resgatada, deveria ser levada para Siló, porque era lá que estava o tabernáculo. Mas Davi, ele quis trazer para a sua cidade, para pertinho dele, perto da sua casa. E como nós lemos, onde ele armou essa tenda, ele preparou um lugar para a arca, para ficar bem pertinho dele. E aí eu vi que alguns estudiosos afirmam que essa tenda ficava tão próximo do seu palácio, que Davi podia ouvir as orações, as canções, os cultos que eram realizados ali, diante da arca do Senhor, diante da presença de Deus. E aí a gente é provocado a imaginar que ali do seu palácio, depois de uma guerra vencida, depois de um dia difícil, talvez depois de uma reunião com a sua liderança, com seus oficiais, seus conflitos. Quem aqui não vive isso durante o dia? Situações difíceis a serem tomadas, situações familiares, tantas coisas, tantas guerras que nós temos que lutar e vencer. Davi, então, andando pelo seu palácio, ele começava a ouvir o que estava acontecendo ali na tenda, os louvores que eram cantados naquele lugar, queridos. Ele cansado depois de um dia, porque toda manhã e toda a tarde os sacerdotes iam para a tenda oferecer holocaustos e oferecer adoração e culto ao Senhor. E ele ali do seu palácio, ele ouvia tudo. Fecha teus olhos, queridos. Quero que você agora se coloque como Davi naquele lugar. E aquele ambiente da presença ali sendo, queridos, tocando o coração dele, tocando o coração dele. E é ali que ele escreveu muitos salmos, é ali que ele derramava o seu coração diante de Deus. E eu posso imaginar, queridos, Davi cantando, adorando ao Senhor naquele lugar, derramando seu coração diante dele, se prostrando diante do Senhor, porque a arca estava pertinho dele. Queremos o teu nome engrandecer,
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Imagina, queridos, Davi cantando isso diante do Senhor, porque ele era apaixonado pela presença. É o que eu e você somos chamados a fazer, queridos. O que eu e você somos chamados a viver é essa comunhão, é chegarmos em nossa casa, é chegarmos, acordarmos pela manhã ali, queridos, e nos prostrarmos diante do Senhor e derramar o nosso coração e dizer: Senhor, é o Senhor que nos conduz em vitória, é o Senhor que conduz a minha vida, é o Senhor que direciona meus passos, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha segurança. Oh, queridos, é isso que nós precisamos viver. Davi, queridos, valorizou tanto e amou tanto o Senhor, que mesmo depois de muitos anos, a promessa que Deus fez para o seu povo é que Ele vai restaurar a tenda de Davi. Em Amós capítulo 9, versículo 11, naquele dia, diz o Senhor, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei para que seja como era no passado. Meus irmãos, Deus, Ele tem memória, Ele vê, Ele recolhe cada oração, Ele sabe o quanto valorizamos. Deus, Ele não se preocupa, meus irmãos, com a beleza do templo de Salomão. Ele não menciona o tabernáculo de Moisés, mas Ele fala da tenda de Davi. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, Ele continua nos chamando para aquele lugar da simplicidade. Aquele lugar onde o nosso coração é totalmente dele, irmãos. Que Ele pode falar com a gente. Aquele lugar onde nada mais importa além da presença dele, irmãos. Muito das tristezas, irritações, desapontamentos, irmãos, brigas, insatisfações que nós temos, sabe aquela inquietação que a gente às vezes é tomado durante o dia e a gente nem sabe o motivo, pode ser simplesmente a falta de estarmos dando o devido valor à presença do Espírito Santo que está em nós. A gente lê isso daqui, queridos, essa promessa de Jesus, Ele estará com vocês e em vocês. A gente passa por isso, a gente nem dá muita bola para isso às vezes, mas para pensar na grandeza disso, que Ele não apenas está sobre nós, que Ele não apenas é percebido na criação, mas a proposta de Jesus é: Ele estará em vocês. É você ter consciência de que você está lá no teu trabalho e Ele está com você. É você ter consciência que você está dirigindo o teu carro e Ele está com você. É você ter consciência que você está em qualquer lugar, querido, seja num momento bom ou no momento ruim, Ele está com você. Meu desejo é que nós sejamos uma igreja que não viva como Saul. Saul, ele permaneceu com unção, ele foi ungido, ele permaneceu reinando 40 anos, mas ele não tinha presença. Nós não podemos ser uma igreja, queridos, com uma estrutura legal, e nós não seremos, amém? Uma igreja com tantos talentos e tudo, sem valorizarmos a presença dele. Nós somos uma igreja, no nome de Jesus, que valoriza, que valoriza, que valoriza, que nada mais importa, que nada mais importa, que nada mais importa. Será que você pode se colocar de pé? Eu percebo um quebrantamento de Deus aqui nessa manhã, queridos. Deus chamando você, volta para aquele lugar da simplicidade. Volta para aquele lugar que eu posso falar com você. Volta para aquele lugar que eu tenho teu coração.
para aquele lugar que você amava a oração, que você amava ler a minha palavra. Não se acostume a viver com a minha arca longe. Não se acostume a viver com a minha arca distante de você. Traga ela para perto. Aqueles que me buscam me acharão quando me buscar de todo o coração. Deus está chamando você nessa manhã, irmãos. Queridos, tudo que nós precisamos é dele. O que sua família precisa é ele. Nós podemos, queridos, buscar ajudas profissionais. Nós podemos buscar recursos profissionais e está tudo certo isso. Mas nada se compara a ele. Se ele está na casa, queridos. Se ele está na tua família. Se ele está com você, tudo funciona melhor. A palavra vai dizer, eu não quis entrar no histórico de onde a arca ficou passando por esse tempo, mas ela ficou 20 anos na casa de um homem que nada aconteceu. Mas no trajeto, a arca acabou parando na casa de um homem chamado Obed-Edom, e ele, por lá ficou 3 meses. Obed-Edom também era outro apaixonado por Deus. E a Bíblia fala que a casa desse homem, a família desse homem, viveu em 3 meses algo surpreendente. Sabe por quê? Porque essa família valorizava a presença. O que eu quero te encorajar nessa manhã, queridos, é que a gente cresça. Que a gente cresça nesse desejo de valorizarmos a presença do Espírito Santo. Que a gente cresça nesse entendimento, queridos, de valorizarmos a presença do Espírito Santo. Você não precisa de um salário maior. Se isso vier, ok. Você não precisa trocar de carro, queridos. Se isso acontecer, ok. Você não precisa de uma casa maior. Se isso acontecer, ok. O que eu e você precisamos é estar em comunhão com Ele. Será que seria muito eu pedir para você sair do teu lugar e vir aqui à frente? Há uma atmosfera, queridos. Dê um passo de... É profético, é físico, mas é algo que manifesta no espiritual. Dê um passo à presença dele e fala, Senhor, eu quero para esse lugar. Se você já frequenta esse lugar, fala, Senhor, não me deixe sair desse lugar. Eu quero que você se quebrante diante do Senhor, queridos.